Já imaginou estar a passear tranquilamente pela sua cidade, a seguir o mesmo caminho de sempre, até que algo estranho acontece? De repente, encontra uma rua desconhecida, uma rua que nunca viu antes, mas que parece ter estado ali há muito tempo. Casas antigas, passeios gastos, até pessoas a viver lá, agindo como se tudo fosse completamente normal. Mas quando procura nos mapas, nos registros, e até pergunta a outras pessoas, a resposta é sempre a mesma: esta rua nunca existiu. O que faria se tivesse uma experiência dessas? Hoje vai ficar a conhecer a história e as ideias por trás da rua que nunca existiu. Um dos mistérios mais intrigantes que desafia a lógica, a razão e até mesmo a forma como entendemos a própria realidade. A ideia de ruas e lugares desaparecidos não é nova. Ao longo da história, muitos contos falam de ruas misteriosas que aparecem e desaparecem, como se fossem ilusões coletivas ou ecos de outras realidades. Em Londres, há uma lenda de um beco que só aparece em noites de nevoeiro e leva os viajantes a uma versão sombria da cidade. No Japão, há histórias de pessoas que entraram em ruas movimentadas, mas nunca mais as conseguiram encontrar. Até em Portugal, há relatos de estradas fantasma e vielas misteriosas, que só aparecem para algumas pessoas e depois desaparecem pouco depois. O que todas estas histórias têm em comum é o quão detalhadas são, como se realmente tivessem existido por alguns momentos antes de desaparecerem no nada. Mas será que a ciência consegue explicar isto? Alguns especialistas acreditam que ruas como estas podem ser devidas a erros na forma como percepcionamos as coisas. O cérebro humano, ao tentar preencher lacunas de memória, pode criar cenas inteiras que parecem reais. Isso é chamado de construção mental e pode levar a memórias falsas, mas muito convincentes. Outros apoiam a ideia de realidades paralelas, universos inteiros que existem ao lado do nosso, separados apenas por uma fina e invisível parede. Neste caso, encontrar uma rua que não existe poderia ser o resultado de uma breve falha nessa fronteira, como se por alguns minutos tivéssemos acesso a um mundo que não é o nosso. E não para por aí. Há também teorias sobrenaturais que dizem que estas ruas são sinais de espíritos, lugares assombrados ou até mesmo portais para dimensões desconhecidas. Há histórias de pessoas que entraram nessas ruas e sentiram coisas estranhas, um silêncio profundo, a sensação de estarem a ser observadas, mudanças repentinas de temperatura e até dificuldade em sair do lugar, como se a rua aprisionasse quem ousasse explorá-la. Muitos acreditam que, ao entrar nestes lugares, uma pessoa arrisca-se a nunca mais encontrar o caminho de volta, desaparecendo para sempre num lugar que não deveria existir. Um dos casos mais famosos aconteceu em França, quando um grupo de turistas relatou ter encontrado uma pequena rua com edifícios antigos que pareciam parados no tempo. Tiraram fotografias, conversaram com moradores vestidos como se estivessem noutro século, e voltaram para o hotel maravilhados com a descoberta. Mas quando tentaram voltar no dia seguinte, não encontraram nada. O lugar tinha simplesmente desaparecido. As fotos tiradas durante o passeio mostravam apenas campos vazios, nenhuma rua, nenhuma casa e nenhum sinal de vida. Este caso foi tão chocante que ainda hoje intriga os investigadores e permanece inexplicável. Agora pensem comigo. E se o espaço e o tempo não forem tão fixos quanto pensamos? Imaginem que cada rua, cada esquina, cada detalhe da cidade é como um ficheiro num computador. Às vezes, um desses ficheiros pode ter um erro, ficar corrompido, ou até mesmo mostrar informações que deveriam estar ocultas. Talvez as ruas que nunca existiram sejam exatamente isso, falhas no sistema da realidade, mostrando lugares de versões alternativas do nosso mundo. A ideia parece algo saído de um filme de ficção científica, mas ao mesmo tempo, quanto mais estudamos o universo, mais percebemos que ainda sabemos muito pouco sobre como ele realmente funciona. O mais assustador é que estas histórias não vêm apenas de viajantes ou pessoas curiosas. Há agentes da polícia, taxistas,
Professores e até militares que juram ter visto ruas inteiras desaparecerem diante dos seus olhos. Alguns dizem que entraram numa rua movimentada, mas quando voltaram, encontraram apenas terrenos baldios. Outros dizem que pessoas que entraram nesses lugares nunca mais foram vistas. Isto levanta uma questão incontornável. Será que estas ruas realmente existem em algum nível? Ou estamos a lidar com ilusões coletivas poderosas o suficiente para enganar várias pessoas ao mesmo tempo? E é precisamente essa dúvida que mantém o mistério vivo até hoje. Porque se estas ruas não existem, por que é que tantas pessoas em diferentes partes do mundo relatam experiências tão semelhantes? E se elas realmente existem, por que é que desaparecem sem deixar rasto? O medo, o fascínio e o suspense em torno destas histórias só aumentam com o tempo, porque cada nova história parece confirmar que há algo muito maior do que podemos compreender. Agora faço-vos uma pergunta. Se um dia estiverem a caminhar e encontrarem uma rua desconhecida, uma rua que não está em nenhum mapa e que ninguém mais parece conhecer, seriam corajosos o suficiente para entrar? Ou virariam as costas, sem olhar para trás? A verdade é que a rua que nunca existiu pode estar mais perto do que pensam, escondida atrás de uma esquina que nunca notaram, à espera do momento certo para se mostrar. E lembrem-se, a realidade nem sempre é tão sólida como pensamos. Às vezes, o que parece impossível pode estar mesmo diante dos nossos olhos. A rua que nunca existiu pode ser apenas uma lenda urbana, ou pode ser a prova de que o nosso mundo guarda segredos muito mais profundos do que ousamos imaginar.